Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar seguimento no nosso conteúdo de sociologia. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a matéria que nós estamos estudando a respeito de cultura. Agora a gente vai focar um pouco mais naquilo que tange, naquilo que quer dizer cultura dentro da nossa sociedade brasileira. O tema da aula de hoje é diversidade cultural brasileira. E aí a gente vai poder discutir vários assuntos que com certeza faz parte do nosso dia a dia e que também são interessantes para a gente poder compreender um pouco mais a nossa sociedade. Eu digo sempre, sociologia tem que ter uma finalidade. Qual é? A compreensão do meio social em que nós estamos inseridos. Vamos lá então. Para a gente poder falar sobre a diversidade cultural brasileira, é bom a gente fazer uma revisão sobre como que se dá a construção desta nossa cultura brasileira. Bom, primeiro que a gente tem que entender que a partir do fenômeno da globalização, nós vamos ter uma interconexão entre diversas culturas mundiais e isso vai dar origem ao que nós chamamos multiculturalismo. Nós já estudamos isso nas aulas passadas sobre como que numa sociedade global a questão da multidiversidade cultural é uma questão fato, é uma questão que não há como nós evitarmos. Ideias de isolacionismo, ideias de proteção da cultura local são muito complexas, é muito difícil de acontecer no meio global, numa sociedade global. A antropologia, ou seja, a ciência que estuda o homem em sua participação dentro de uma sociedade, dentro de um grupo, ela enxerga que há uma grande diferença entre as culturas dentro das mais diversas sociedades que existem, no caso do mundo, e essa é uma ciência, a antropologia, que busca entender como que nós, o eu, posso me entender, posso me conhecer dentro da cultura que eu estou inserido. Sabendo que existem diversas culturas, reconhecendo aquilo que nós estudamos que se chama alteridade, nós precisamos também entender quem sou eu no meio cultural em que eu estou inserido. A que grupo cultural eu faço parte? A qual sociedade eu pertenço? E aí, no caso nosso brasileiro, a gente tem que entender que a construção do nosso país, a construção da nossa sociedade, ela sempre se deu a partir da mistura de etnias, da mistura de culturas. Quando os portugueses chegam nas terras da América, eles encontram um grupo diferente do deles, os indígenas, os diversos grupos indígenas que já habitavam esse território, eles trazem sua cultura, a cultura europeia. E depois eles ainda trazem os africanos e essa miscigenação vai dando início à cultura atual que nós temos no Brasil. Obviamente que associada aos portugueses, aos africanos, também tivemos outros europeus que vieram em períodos de guerra na Europa, em períodos de peste na Europa, mas também tivemos os asiáticos que também vieram para o Brasil. E hoje, no mundo totalmente globalizado, nós temos pessoas dos mais diversos continentes que vivem aqui e contribuem na construção de uma cultura diversa, de uma cultura miscigenada. Bom, no Brasil, em alguns momentos da história, tentou-se criar uma identidade nacional, tentou-se criar uma cara de Brasil. Tem até um livro do Roberto da Mata que diz o que faz o Brasil, Brasil, e ali demonstra-se como que no Brasil, como que na nossa sociedade, em diversos momentos, alguns grupos políticos, alguns grupos interessados em benefício próprio, impuseram a tentativa de se criar uma identidade nacional única. Uma identidade nacional que tivesse como usar do poder político, do poder econômico, para que essa identidade representasse os seus interesses.
No século XX, por exemplo, nós vamos ter ali diversas ideias, né, que foram escritas em forma de ciência, criando teorias racialistas que colocavam no Brasil uma verdadeira perseguição a tudo aquilo que não fosse a cara do europeu, a cara da cultura europeia no Brasil. Então nós vamos ver no início do século XX até meados do século XX perseguição ao samba, perseguição à música popular brasileira, perseguição ao carnaval, à capoeira, à feijoada, que eram marcas justamente dessa diversidade étnica do Brasil, especificamente a cultura negra que existia dentro do Brasil, e isso vai fazer com que, durante muito tempo, essas ideias europeias predominassem dentro da nossa sociedade. E eles perseguiam a ponto de colocar nas leis a proibição, por exemplo, de se praticar a capoeira, de se tocar o samba dentro das cidades brasileiras. Bom, nós vamos ter, a partir do ano de 1958, um fato histórico que vai mudar um pouco essa relação do brasileiro europeizado com algumas características da população brasileira miscigenada. Quando o Brasil vence a Copa de 1958, o governo da época, o poder político da época, se apropria do sucesso do futebol brasileiro, formado ali por aquele grupo de Pelé, Garrincha, Didi, e eles vão, a partir de então, dizer: o Brasil é o país do futebol e o futebol se caracteriza pela mestiçagem, pela mistura. Os negros no futebol eram um grande destaque e por isso o poder político brasileiro se apodera daquilo para fazer apologia aos seus ideais ou aos seus interesses. Essa diversidade cultural que é marcante em algumas esportividades, em algumas culturas, algumas tradições, ela vai ser depois potencializada, tentando trazer para o Brasil essa cara de país receptivo, que abre-se para todo tipo de gente, para todo tipo de povo. Mas a gente sabe que, na prática, isso não é uma verdade, isso não é uma realidade. A identidade nacional brasileira, ela não respeita essa multidiversidade cultural do Brasil. Bom, e aí por conta de não haver esse reconhecimento do diverso, do multi, nós vamos ter vários conflitos étnicos no Brasil. E aí nós precisamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Então eu vou parar por aqui esse vídeo, depois eu volto para falar um pouco mais sobre conflitos étnicos no Brasil. Um abraço e até daqui a pouco.